Evangelho segundo Marcos. A obra de João Batista. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparar o lugar do caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia, os de Jerusalém, ia ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelo de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, o qual não sou digno de abaixando desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu das águas, viu os céus abertos, e o Espírito como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em que me comprazo. Logo, o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio a Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão, André, seu irmão, que lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse-lhe: vinde após mim, que eu vos farei que seja pescadores de homens. E eis, deixando logo as suas redes, o seguiam. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. Logo o chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele na sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estando na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Viste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito imundo convulsionou-o, e clamando com grande voz saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: quem é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordenava os discípulos imundos, e os obedeceram.
E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. A cura da sogra de Pedro e outros enfermos. Logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. Logo lhes falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou-a e imediatamente a febre a deixou-a, e ela o servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que achavam os enfermos, os endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos e de diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conhecia. E, levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguindo Simão, o que com ele estava, e achando ali, disseram todos que buscavam. E ele lhes disseram: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso eu vim. E pregava na sinagoga deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso, que rogava-lhe, e pondo-se de joelho diante dele, dizia: se queres, bem podeis limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo o despediu. E disse: olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugar deserto, e de todas as partes ia ter com ele. Cura do paralítico em Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tanta gente que ainda nos lugares junto à porta não cabia, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram-se o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse-lhe ao paralítico: filho, perdoado são os teus pecados. E estava ali assentado algum dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz esse assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado. Então disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam-se e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. O chamado de Levi. Então tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele e os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. Então, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, e em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinha seguido. E os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e os pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhe: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus e o jejum dos fariseus. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram e disseram-lhe: por que jejua os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto estão com ele os esposos? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo. Então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupas velhas. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe o odre, e torna-se vinhos, e os odres estragam. O vinho novo deve ser deitado em odres novo. O Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espiga. E os fariseus lhes disseram: vês, porque fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhe: nunca leste o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Disse-lhe
O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. A cura da mão atrofiada. Outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e estava observando-o se curaria no sábado, para o acusarem. E disse-lhe ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntando-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou matar? E ele calaram-se. E olhando para eles em redor, com a indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse-lhe ao homem: estende as tuas mãos. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, e ficou são como a outra mão. E tendo saído o fariseu, tomaram logo conselho aos herodianos contra ele, procurando ver como o mataria. A multidão procura por Jesus. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, da Idumeia, de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que, ouvindo com grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos: que lhes tivesse sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham alguma mal se arrazoaram sobre ele para que o tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostrando-se diante dele, clamava, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestasse. A escolha dos discípulos do Senhor. E subiu ao monte e clamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivesse com ele, e o mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar a enfermidade e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, e André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, e a Simão o Zelote, e Judas Iscariote, o que o entregou. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podia comer o pão. As acusações contra Jesus. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios.
E chamando a si, disse-lhe por parábola: Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E, se Satanás se levantar contra si e for dividido, não pode subsistir, antes tem um fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando ele em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, então roubará a sua casa. Na verdade, eu vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e todas as sortes de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer que, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam: tem espírito imundo. Mãe e os irmãos de Jesus. Chegaram-se então seus irmãos e sua mãe, e estando fora mandaram chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos te procuram e está lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para o que estava sentado junto dele, disse-lhe: Eis aqui a minha mãe, meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade do meu Pai, este é o meu irmão, minha irmã, minha mãe. A parábola do semeador. Outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Porém, toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Eles diziam na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho entre. Então vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas ainda o sol queimou-se, e como não tinha raiz, secou. Outra caiu entre espinho, e cresceram os espinhos. A sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, cresceu, e produziu 30, 60 e 100. Disse-lhe: Quem tem ouvido para ouvir, ouça. E quando se achou só, o que estava junto dele com os 12 interrogaram-nos acerca da parábola. E ele disse-lhe: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábola, para que, vendo, veja e não percebam, e ouvindo, ouça e não entendam, para que não se converta e lhes seja perdoado os pecados. E disse-lhe: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada.
Mas tendo-a ele ouvido, vem logo Satanás, retira a palavra que foi semeada no seu coração. E da mesma forma os que receberam a semente sobre os pedregais, aos quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz entre si mesmo. Antes, são temporãos, depois sobrevindo tribulações, perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinho, aos quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto de 30, 60 a 100. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemo-nos para outro lado. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também como ele outros barquinhos. E levantando-se grande temporal, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. Então o despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, não se te dá que estamos perecendo? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Então sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?